Olá, amigos dos chamados a despertar, muita paz e muita luz a todos vocês. Que o universo conspire sempre a nosso favor, sempre. Seja você muito bem-vindo, de qualquer lugar que você se encontre, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Quero mandar um abraço para os nossos amigos na Europa, em Portugal. Portugal, aquela força. Com todos os nossos amigos em todos os países dentro da Europa, muito obrigado pela atenção de vocês. Nossos amigos que estão na Angola, nossos amigos na China, Japão, Austrália, nossos amigos nos Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, aonde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer também aos nossos amigos que nos ajudam com contribuições, mandam contribuições pra gente. Pessoal, muito obrigado do fundo do coração. Faz muita diferença. E generalizando tudo, eu quero agradecer a tudo e a todos, principalmente pela atenção de vocês, porque é aí que o canal exista, né? Ele existe por quê? Porque tem pessoas que dão audiência, ouvem, procuram levar a sério, procuram ouvir o que o canal tem a falar. Quero desde já agradecer em gratidão imensa a todos vocês, tá certo? Pessoal, hoje eu tenho um relato bem legal, bem interessante, um relato especial. É de uma família, é de uma pessoa que são de Uberlândia, eles são da cidade de Uberlândia. E eu conheço essa família, conheço essa pessoa já há um certo tempo, porém eu não sabia que aconteciam certos tipos de experiências que podemos falar aí, experiências com extraterrestres, com OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. E conversando num bate-papo um dia qualquer, e a pessoa tendo conhecimento que eu já havia criado, chamados a despertar, que eu estava fazendo esse trabalho junto do canal, a pessoa tocou assim, na sinceridade, na confiança, porque é uma pessoa que, de uma certa forma, muito sistemática. Muito sistemática. Começaram a contar as experiências, eu fiquei, nossa, né? Falei, que interessante! Quantas experiências, porque, para vocês terem uma noção, né? A região do Triângulo Mineiro, especialmente Uberlândia, é uma região fortíssima de avistamentos. Fortíssima de avistamentos. E eu falei para a pessoa, venho trabalhando, venho, né, tentando ali ganhar a confiança da pessoa para que ela se sinta bem, para que ela se sinta confiante, com confiança, porque todo mundo aqui nos chamados a despertar são pessoas que vivenciam experiências parecidas como essa, outros tipos de experiências paranormais, experiências que no mundo, entre aspas, comum, são chamados de loucos, paranoicos, esquizofrênicos e todos esses nomes e adjetivos utilizados para nomear as pessoas que passam por esse tipo de experiências. E muitas pessoas que passam por esse tipo de experiências ficam muito acanhadas, elas ficam muito reclusas dentro de si. Então elas retraem para dentro de si e guardam isso. Porque sabe da maldade das pessoas, a língua ferina das pessoas, né? Em estar ali debochando, estar criticando, eu já não ligo não, né? Lá vai aquele gordão lá, aquele maluco lá do chamado a despertar, que aquela lá fala que BT. E aí, tchau. Né, Bia? Eu desde criança fui acostumado a ser chamado de doido. Então eu não ligo se me chamam de doido, surtado, esquizofrênico. Eu sei das experiências que eu vivencio. Então, não é ninguém externo que vai falar para mim que eu sou doido, ou que, eu sou surtado, esquizofrênico, que eu vejo coisas, eu vejo com os meus próprios olhos, tenho as minhas experiências, e infelizmente, muitas pessoas que podem, talvez, me julgar, como julgar outras pessoas que têm experiências como eu,
Infelizmente, essas pessoas não têm o privilégio de ver uma outra realidade, passando por experiências e descobrindo que o mundinho delas, o mundinho medíocre que elas vivem, não passa de uma farsa e de uma mentira. Mas a gente vai seguindo aí da forma que dá. E eu conversei com essa pessoa, já vem se negociando, né? Faz um relato, faz aquele relato lá, ficou muito interessante, faz esse relato para mim aí, né? Vai somar muito ao canal. É lógico que eu não vou divulgar o seu nome, a sua identidade, né? Pode ficar tranquilos todos vocês. E também os nossos amigos, nos chamados a despertar, ninguém vai tacar pedra, ninguém vai julgar, ninguém vai, de uma certa forma, né, debochar. Porque todos ali estão na mesma vibração, na mesma energia, buscando o quê? Buscando resposta para experiências, dilemas, para conhecimentos. Tudo que elas têm dentro delas, elas estão buscando o quê? Despertaram resposta para os seus conhecimentos, para suas dúvidas e dilemas. Então estão à busca de conhecimento. Então é um canal onde nós estamos aqui para compartilharmos experiências. E eu quero que vocês ouçam, a pessoa, e sou imensamente grato, muito obrigado pela confiança. A pessoa se propôs a gravar, deixei no tempo dela, falou, ó, o dia que quiser gravar, se sentir legal, se sentir confiante, manda para mim o áudio e tá tranquilo e eu vou ali fazer o trabalho de divulgação chamada Despertar e fica tranquilo. E essa pessoa, depois de um certo tempo, me mandou o áudio, né? Até disse, se quiser, o que eu faço? Escreve, digita, que eu faço a narrativa. Fala, não tem problema não, pode colocar minha voz, não tem problema nenhum colocar minha voz. Então, tranquilo, então vamos fazer. E eu recebi esse relato e, como faz parte da série Relatos, que é contando as experiências, histórias de vocês, que aqui o espaço é aberto para vocês, então a gente vamos ouvir esse relato e eu volto para estarmos comentando, debatendo tudo isso, tá certo, meus amigos? Então vamos lá, ouvidinho prestando atenção, focando no relato e depois a gente volta. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu estou aqui para relatar um fato que aconteceu comigo. Demorei algum tempo para tentar entender o que aconteceu. E como leiga, muito leiga no assunto, eu me relutei muito em dizer, falar, tanto pelos comentários, né, que geralmente as pessoas que têm esse tipo de experiência, né, são muito taxados e até então por leigos também como eu, que só quem vive essa experiência é que sabe o que acontece no corpo, na mente. É muito, muito interessante. O que aconteceu comigo foi muito... Numa parte foi maravilhoso, em outra foi meio estranha. Mas vou contar para vocês com as minhas palavras. Não uso o termo técnico que vocês usam, né? Porque eu sou leiga, como já disse, sou leiga no assunto. E só depois que eu vi o canal a Despertar, que eu entendi um pouco das coisas que acontecem. E então resolvi dizer. Não vou dizer para vocês que sou seguidora, assídua. Não. Há pouco tempo eu conheci o canal
E comecei a prestar atenção por esse fato que aconteceu comigo. Comecei a procurar, né, para saber o que tinha acontecido comigo. E encontrei algumas coisas interessantes. Ainda estou caminhando. Esse fato não aconteceu agora comigo. Não, tem algum tempinho já. Mas eu deixei lá quietinho. Porque somos muito taxados, né? Então eu falei, não vou colocar agora. Mas depois vendo o canal, as explicações, aí eu disse, bom, tá na hora, né? Se me taxarem, taxou, mas que eu vi, eu vi. Então vamos lá. Foi no dia do meu aniversário. Eu, meu marido e meu filho, eu moro numa zona rural e é meu aniversário, eu queria comemorar alguma coisa, então fomos comprar uma coisa, né, para fazer para nós aqui. E essa estrada eu conheço há muito tempo mesmo. Já sei até os buracos que ela tem. E fomos. Só que fomos à noite, né? Porque tínhamos que trabalhar. Então fomos à noite. Saímos, eram umas 6 horas. 6 horas, mais ou menos, não sei explicar a hora exata. E a gente vai rapidinho. Porque a gente não gosta muito de ficar dentro da cidade. A gente gosta mais da zona rural, né? O nosso habitat. Então vamos lá, só comprar as coisas rapidinho e voltar. É muito perto. E fomos. Aqui é uma área onde tem muita água. E onde tem água, tem muito APP. APP é a área de preservação permanente. Então não pode mexer e tal. Então essa área tá lá e fica. Ninguém pode mexer. E fomos. Então tem muita mata, bastante mata que tem, muitas plantações, milho, soja, sorgo, cana. É o tipo de habitat aqui onde eu vivo. Fomos, desculpem, fomos e voltando perto de uma represa bem grande que até fornece água para a cidade, e vimos um farol nos seguindo, tipo um carro. E como a gente fica meio, né, fica meio com medo das coisas, porque a gente pensa que é logo um assalto, né, uma coisa assim, então aceleramos o carro. Mas essa luz continuava seguindo, 2 faróis no chão, fazendo poeira, tipo um carro mesmo. E aceleramos. E deu no certo limite, ele sumiu. Mas não tinha como sumir, não tinha como. Porque aonde estávamos era plantação de cana. Se fosse de soja, milho, sorgo ou qualquer outra cultura, eu falava assim, entrou na lavoura. Mas não entrou.
mas era cana. Cana tem sulcos. Então, esses sulcos, até trator fica difícil passar, por causa dos sulcos que colocam lá. É muito fundo o buraco, vamos falar assim, o buraco é muito fundo. Não tem como a pessoa passar lá sem arrebentar com o carro. Ele entrou. Como a gente é muito curioso, voltamos no lugar lá onde que ele entrou. Não tinha como, não tinha sinais de que ele entrou na cana, porque senão teria que derrubar a cana. A cana estava alta. Tá, passando por esse susto, eu olhei para a cara do meu marido, do meu filho, e falei: tem alguma coisa errada. Tá. Aí entramos de novo, ligamos o carro, fomos embora, continuamos na estrada. Aí entramos numa plantação de soja. Pelo vazio sanitário, era de soja naquele lugar. Entramos e, de repente, no céu, eu vi uma luz muito grande. Era floresta de um lado, floresta floresta não, desculpe, e plantação de outra, de soja. Entramos e eu vi essa luz. E eu marquei esse lugar porque toda vez que a gente passava de dia, tinha um gavião fêmea e que passava, e toda vez a gente via ele lá. E esse lugar ficou marcado. E eu peguei e vi essa luz. Meu marido viu, meu filho viu, todo mundo estava no carro, viu. Era grande. O objeto, não sei se eu estou expressando direito, mas o objeto era grande. Grande assim para mim, mas eu acho que para quem viu outras coisas mais não era tanto. Eu medi mais ou menos uns 4 metros, 4 metros e meio. E muitas luzes por baixo. As laterais parece que estavam assim, meia lanterna, sabe? Tipo farol baixo. E a gente viu, estava vindo para o nosso rumo. O interessante é que eu pensei que fosse um helicóptero, né? Alguma outra coisa. Um drone, quem sabe um drone. Mas daquele tamanho, deve ser o drone, né? E continuamos, né? Eu falei: vamos embora, talvez seja um helicóptero de treinamento, de alguma coisa. Fomos. E continuamos. Só que de repente eu vi que não era um drone, não vi que não era um helicóptero, porque não emitia nenhum som. Nenhum som. O silêncio era perturbador. Nada. A gente não escutava som de vento, a gente não escutava som de bicho, nada. O silêncio foi perturbador. E eu, muito curiosa, nesse momento eu não senti medo nenhum tipo de medo. Pelo contrário, eu senti uma paz muito grande mesmo, ao contrário do que estava seguindo a gente na terra, tipo um carro. Esse não. Esse passou uma paz, uma tranquilidade. Ele voando lentamente. Pensa em uma coisa cheia de luzes, voando lentamente
para o seu rumo. E eu pensei comigo, falei, pronto, né? Vamos lá. E eu, sem sentir medo, nunca tive medo de coisas assim. E falei, vou filmar. Vou filmar essa coisa, eu tenho que filmar. Tentei abrir a porta. A porta não abria. O carro travou. Tudo que tinha no carro de eletrônico travou na hora. Porta não abria, vidro não abria. Liguei meu celular, tentei ligar meu celular, travado. O celular travado. Falei, meu Deus, e agora? Mas mesmo assim eu não senti medo. Tentei abrir a porta, tentei, não deu certo. Aí eu peguei e falei, vou curtir o momento, né? E quando travou a porta, celular e tudo mais que estava, 3 celulares que estavam dentro do carro, e vidro e tal, ele estava a 1,5 metro em cima do nosso carro. Nosso carro comum, popular, carro comum, Corsa, popular, antiguinho. Então, eu falei, gente, mas como pode? E eu me maravilhei com o que vi. Ele passou lentamente por cima do carro. Parou alguns segundos, que para nós foram uma eternidade. Parou, acendeu as luzes laterais, que estavam até estava lá em farol baixo, vamos dizer assim. Acendeu por alguns segundos e foi saindo lentamente, da mesma maneira. E eu fiquei maravilhada com o que tinha acontecido. Aí deu uma certa distância em que nossos olhos podiam enxergar. O carro destravou, o celular começou a funcionar, mas já estava bem distante de mim. Então eu falei para meu marido e para meu filho, falei, já que não tem como provar, a gente não vai falar nada. Não vai falar nada para ninguém. Vamos ficar entre nós 3. O acontecido, porque senão o povo vai chamar a gente de louco, alucinado, querendo aparecer. Então, aí passou um tempinho bom, eu conheci o canal e vi várias histórias. Relutei um tempinho a mais para colocar isso em áudio. Aí relutei bastante. Mas agora me deu coragem de falar que existem sim. Existem. E eu acho que é de uma forma boa e de uma forma ruim. Porque eu disse para vocês que seguiram a gente, tipo um carro, um farol seguindo a gente. Deu muito medo. Não é um medo comum. Não é um medo comum, não. Que a gente pensa assim, a gente vai ser assaltado, leva o relógio, alguma outra coisa, né, e fica tudo bem. Então a gente fica com esse medo material. Esse medo que a gente sente quando encontra assim é meio estranho. É um medo de morrer mesmo. Agora o outro não. O outro que essa aparição que teve
né, da luz, assim, a tranquilidade que ele passou, foi indescritível. Foi indescritível mesmo. E eu guardei isso, né, de medo também, né, das pessoas tajarem a gente. E eu não tenho nenhum canal, não tenho nenhum canal. As pessoas falaram que eu quero receber alguma coisa ou postar alguma coisa. Não tenho nenhum canal, não tenho interesse de ter, porque para isso eu não tenho tempo, porque eu trabalho numa zona rural, então tem muita coisa que fazer. A gente tem que alimentar uma nação e não temos tempo. É isso aí, gente. Eu não sei relatar as coisas certas, assim, das palavras que as pessoas curtem esses canais usam. Eu estou relatando o que eu vi com as minhas palavras, né, sem ter noção do que vocês falam. Eu não tenho entendimento total disto, eu sou leiga mesmo. Eu só estou narrando o que vi. E como a gente mora numa zona rural, então essas aparições são muito comuns. Eu já tive várias, mas esta é que foi muito interessante. Esta que foi que me marcou. Tenho várias outras. E ao longo do tempo, quando eu for tomando coragem, aí eu vou relatar as outras experiências que eu tive, tanto eu como meu marido. A gente teve muitas mesmos, muita mesmo, esse tipo de aparição, né? Esse tipo de aparição, esses fenômenos sobrenaturais que ninguém tem explicação, também não tem. Espero que alguém consiga, né, me dizer que tipo de experiência foi essa, o que aconteceu conosco e por que acontece tantas vezes conosco esse tipo de aparição, outros fenômenos que mais para frente, como eu disse, se eu tiver coragem, eu vou narrar para vocês. Por que aparece? Isso que eu queria saber. Então, foi por isso que eu coloquei aqui no canal, Chamados a Despertar, esse relato, para que me expliquem o que aconteceu. Porque eu não entendo por que tantas essas aparições para mim. É isso que eu quero entender. No mais, eu espero que esse relato ajudou alguém. E mais para frente vou relatar mais coisas. Não sei o que vocês vão dizer. Eu só quero agradecer o que aconteceu comigo, porque foi muito bom, muito bom. A paz que eu senti dessa aparição, a segunda aparição que veio do ar, foi muito boa mesmo. Eu espero ter ajudado. Espero também que digam para mim o porquê de tantas aparições comigo, que quando eu tiver coragem eu relatarei para vocês. Algumas boas, algumas muito ruins. E por aí. Espero que continue essas aparições para mim, já que moro num lugar privilegiado,
quero que continue. E se for possível, sempre que eu puder, relatarei para vocês. Tá bom? Muito obrigada a vocês. E até a próxima aparição. Bom, voltei. Fabiana tava ali quase passando mal de tanto rir, né? No começo aí eu falei, vou deixar isso aqui pra eles verem, meus amigos. Mas que eu fui pra gravar assim, toda vez que eu vou gravar, não é, Fabiana? Toda vez que eu vou gravar, acontece alguma coisa. Alguma coisa, contador que estraga na hora da gravação. Sempre tem coisas que acontecem. Eu sentei aqui, falei, né? Concentrei, só dei aquela fungada. Agora eu vou gravar. Aí de repente. Aí eu até dei uma fechada no olho assim. Eu tava mirando nele assim, ó. Vagabundo. Agora você morre, vagabundo. De repente eu já dei a bazuca. Pá! E a Fabiana quase morreu de rir. Mas, pessoal. A pancada foi forte. Ela foi tão concentrada, só tava mirando com ele, que eu nem senti. Mas, pessoal, olha só. Falando sério. Viram aí que relato? Vocês perceberam que essa nossa amiga, ela estava um tanto quanto... como que eu posso dizer? Qual a palavra aí, Fabiana? Ela estava constrangida, um pouco assim, tensa. Né, tensa em estar relatando, né, a experiência, porque são coisas que se você for falar para qualquer pessoa, vão te taxar de doido, vão te taxar de lelé. E muitas pessoas passam por experiências e guardam isso para elas, igual ela, mas o marido e o filho combinaram que não ia falar para ninguém, que iria ficar entre eles. Era algo, uma experiência deles. E para vocês perceberem como são as coisas, vocês também passam muito por isso. Então, eu que era meio doido, né? Eu falava assim, ó, tem um espírito ali assim, assado, assim, o povo na igreja, cara assim, ó. Esse Marcelo, ele é doido, cara. Eu falava assim, foi na sua casa? Quem que era aquela pessoa que tava lá com você? O quê, Marcelo? Tava sozinho? Não, mas tinha uma pessoa, dava características. Ué, Marcelo, pelas características é minha avó. Então sua avó tava lá. Não, mas minha avó morreu tem uns 5 anos. Então ela tá lá na sua casa morando com vocês. O cara... Então assim, eu não tinha muita noção das coisas, não. Eu era meio assim, falava demais, digamos assim, né? Então, indiscreto. Indiscreto. A palavra certa pra mim, de certa forma, eu sou indiscreto mesmo. E eu vinha, hoje não, hoje eu só dou aquela mocada assim, aí eu falo assim, é vivo ou é morto? Né? Deixa eu perceber. Tá andando lá junto deles ali, às vezes tô na casa de um parente, de um amigo, né? Se ele comunicar, se ele conversar com eles lá e eles verem ele, é vivo. Se não ver, se passar por ele, aí é morto. Aí às vezes passa dentro da pessoa, fala, não, é morto. É espírito. Né? Então, desse jeito assim, as coisas acontecem comigo. É tenso. E o que acontece? Eu era meio indiscreto, né? Eu já chegava assim e falava, pô, cara, eu vi um ET, bicho. O ET falou comigo. Vai se catar, maluco. Você é doidão, você viu o ET. Mas eu vi o ET. Bia, calma, bem, você não fala essas coisas pras pessoas, não. Meu pai e minha mãe já acham que você é maluco demais da conta. Que você já via espírito, agora ET. Manela e Marcelo, meu pai e minha mãe, você sabe, né? Assim. É desse jeito. E principalmente quando a gente vai pra roça lá da minha sogra, né? Uma vez a gente tava lá na roça, né? De repente, né? Aí a Fabiana, se contenha. Tudo bem, amorzinho, tudo bem, né? Você fala, eu obedeço. Aí nós tá lá todo mundo assim, numa estrada de terra, no meio do nada, esperando um coletivo, um ônibus, que sai daqui da cidade e anda 32 quilômetros, entra numa fazenda, roda 1 hora dentro dessa fazenda, pegando moradores que moram dentro dessa fazenda enorme, depois ele volta,
lá pro ponto, na saída da estrada, rodovia, e volta mais 32 quilômetros de volta para Uberlândia. E nós estamos lá esperando o ônibus, né? Que saiu do terminal Planalto aqui de Uberlândia e iria para lá. Aí nós está lá assim, no escuro, aquele escuro né? Aí minha sogra com a lanterninha sem vergonha, né? Ela tava assim, ó, piscando, porque não tinha dado tempo e ela nem lembrou de carregar na tomada, né? Então tava aquela lanterna menos que meia boca, né? Aí nós está lá todo mundo assim, de repente parado, olhando para o nada. Era época de seca, era época mais ou menos tipo agora, né? Não tinha, os matos, tava tudo seco, aqui é cerrado, aqui em Uberlândia é cerrado, Triângulo Mineiro. Tudo ali assim, o mato baixinho, né? Assim, bem baixinho mesmo assim. E nós tá lá desse jeito assim, de repente, nos céus na nossa frente, começa a piscar. Aproximadamente umas 200 luzes fazendo assim, ó, piscando assim, não era? Sem parar, né? Aí eu tô assim, a Fabiana me olhou e fez assim, ó. E eu. Aí ela, né? Tá vendo lá, eu? Ela, né? Mas assim, imagina as 200 luzes perto, paradas, assim, elas piscavam. Tinha hora que parecia um balé. Parecia que elas estavam em sincronismo, né? Formando assim, aleatoriamente, ou alguns tipos de padrão, mas muito forte. A minha sogra, que é muito cética, né, Fabiana? Minha sogra e meu sogro são céticos pra danar. Minha sogra tava assim, ó. Não era assim? Por que você tá Ela tava assim, ó. Aí a Bia, nossa, que interessante, né? Olhando pro céu, minha sogra tá assim, ó. Sempre parece que o cérebro dela tava dando um tic-tac, um curto-circuito, né? Ela tava assim, o que é aquilo lá? O que é isso, né? Mora aqui há 10 anos, nunca vi isso daqui, né? E eu assim, ó. E a Fabiana assim, ó. Você vai falar, aquilo é os ET lá, as naves lá no céu lá. Ó. Aquilo ali tudo OVNI, objeto voador não identificado, é o povo das estrelas, né? Porque um dia a gente foi, né? A gente foi um dia lá na roça, assim, tem a casa da minha sogra e a gente anda mais ou menos uns 500 metros para o campo onde eles plantam. E a gente foi conversando numa tardezinha, mais ou menos 6 horas da tarde. E ali meu sogro começou a falar de alienígenas, ETs. Aí eu soltei, né? Fui falando, né? E a Fabiana só me olhando assim, né? E eu, pois é, os ETs, assim. A Fabiana falou assim, ó. Né? Tipo assim, você tá falando demais. Né? Porque eles não acreditam. Eles não acreditam aí, depois eles... Você acredita nos ETzinhos, só nos cabeçudinhos, mas eles nem vêm aqui não. Pois é, aí a minha sogra, a gente conversou, foi embora, a Fabiana falou assim, Marcelo, meu pai e minha mãe não acreditam nessas coisas assim igual você não. Você tava falando que o que pra eles é demais, você tá se passando muito por doido, tá? Tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, melhor, tá tudo certo, amorzinho. Eu vou me controlar da próxima vez. Aí, de repente, tá lá aquela luzaiada no céu, tava assim, ó. E a Fabiana? Eu. E minha sogra assim, ó. E os meninos, pai, o que é aquilo? Mãe, o que é aquilo? É ET, eu. Ah, sei não. Você lembra? Sei não. Mas durou uns 2 minutos, mais uns 200 pontos brilhando. Eles estavam como se estivesse junto, fazendo assim. E nessa hora a Fabiana olha para o meu lado. E foi, eu já falei esse relato, que ela viu um ser reptiliano, não é, Fabiana? Sim. Um ser reptiliano que estava do meu lado, de braços cruzados. Que quando ele viu que ela viu ele desapareceu. Não é? Foi assim? Foi o dia que eu vi. Foi nesse dia que ela olhou para o lado, eu estava do lado dela, ela viu um reptiliano e na hora que ela viu ele, que ele percebeu, ele desapareceu. Mas Marcelo, tava no escuro da fazenda. É porque minha sogra tava com a lanterninha de LED, né? Tava meio que assim, menos do que mais ou menos. Mas dava uma certa iluminação, porque você fica lá no ponto de ônibus, né? Dá só fica assim, ó, com a lanterna. Você fica parecendo neurótico. Ou tem cobra aí? Tem cobra?
né? Tudo escuro. Tem lacraia, que alguns chamam de centopeia no Nordeste, né? Tem lacraia aí, ou escorpião, né? Você fica assim meio tenso, né? Se dá uma olhada pra trás com a lanterna, pra ver se não tem uma cobra vindo, né? De repente você toma... Porque na onde ela mora é infestado de jararacas e cascavéis. Cascavel, então. Uma vez a gente chega, meu sogro, vamos ali, Marcelo, no vizinho, o vizinho foi picado por uma cobra. Eu, que é isso, sério? Vamos lá, ele chegou da medicina. A medicina é um hospital de Uberlândia, da Universidade Federal. Chegou lá assim, o rapaz, né, tava lá com 2 furos, mais ou menos assim. Assim, o furo no pé dele, assim, no calcanhar. Aí eu falei, cara, como é que você foi picado, rapaz? Ué, eu tava na estrada, vindo na estradinha de terra, né? Estradinha de terra, acaba uns 2 ou 3 carros, um do lado do outro. Ela não é tão estreita. E de repente, eu no escuro, no breu, não vi nada, eu pisei na cobra aí. Pisei na cobra e levei uma picada. E que cobra que era? Era uma jararaca, eu quase morri. Ele tinha ficado internado uns dias lá na medicina. Que a gente fala que em Uberlândia é medicina. Onde você foi? Ah, fulano morreu, tá morrendo. Leva pra medicina, né? Desse jeito. Você chega na Zuai, o cara que tomou uma facada, o cara tá morrendo, leva pra medicina, vai pra medicina. Tudo é medicina. A medicina Né? Que é o hospital lá, o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Lá no bairro Moarama. Beleza, aí nós estávamos, né, lá vendo isso, a família falou pra mim assim, ó, então ela tava assim, é o ZT? Aí eu, e minha sogra lá desse jeito assim. E o que acontece? Olha, o que eu tenho para falar é o seguinte, que nem todas as pessoas têm maturidade para ouvir falar sobre seres alienígenas, para falar sobre vida fora da Terra, OVNIs e tudo mais. Porque esse assunto é um assunto ainda muito complicado nos tempos de hoje, porque as pessoas ainda têm a mente muito fechada, também culpa dos governos, né? Sempre omitindo, sempre acobertando tudo isso. E uma coisa que, assim, um conselho que eu dou para os ufólogos, você é ufólogo? Venha para Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, e tira uma temporada aí para fazer o que vocês fazem aí de vigílias ufológicas. Vocês não vão se desapontar. Né? O Varginha, Varginha? Varginha ficou muito conhecida pela aparição lá, a queda do ET, mas os ET nunca mais apareceram lá não. Varginha, né? É isso, Varginha, né? Varginha. Falei Varginha? Varginha, isso. Então tem alguns lugares aí que o pessoal, alguns ufólogos, alguns estudiosos vão para o Brasil, relatos de muito avistamentos, mas eu vou dizer para vocês, o Triângulo Mineiro, principalmente Uberlândia, é infestado de OVNIs e alienígenas. Né? O Rafael fica lá no bairro dele lá, né? Ele fica vendo, ei, Rafael, hein? Rafael, de vez em quando ele dá uma chegada aqui, nós trocamos umas ideias. Rafael fica lá no bairro dele, chega do trampa, toma ali um banho gelado ali, né? Senta lá no quintal da casa dele, vai ver os OVNIs lá, as naves, os objetos voadores não identificados, fazendo malabarismo lá no céu lá, e me conta cada coisa. Marcelo, aconteceu assim, 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 assado. Marcelo, e é difícil, né, quando principalmente com família, né? Esses dias eu fiquei triste com aquela reação da minha mãe, né? Porque no meu celular, nas minhas coisas, sempre tem Imaginem fotos... só, a Fabiana tentou falar de reptilianos. Eu tentei. Então ela viu a foto, ela falou, nossa, que bicho feio. Ai, mas me doeu. Mas é desse jeito. Pouco chateada. A minha mãe e meu pai já acreditam nos reptilianos porque eles ficam assistindo Discovery, alienígenas do passado, então eles ficam vendo que não é um assunto que só o filho deles fala, mas isso é falado no mundo inteiro por centenas de canais. Mas olha só, a gente já, né, flagramos um OVNI todo prateado saindo de cima do Center Shopping de Uberlândia. Eu já falei isso. Eu já flagrei
alienígenas andando dentro do shopping de Uberlândia. Algumas pessoas até me ridicularizaram, mas podem falar o que quiser, eu sei do que eu estou falando. Eu já flagrei fazendo caminhada OVNIs gigantescos em cima de Uberlândia. É uma coisa das mais não dá para entender. Imaginem só uma luz grande, mas muito grande, parada no céu da cidade, você olhando aproximadamente para ela uma meia hora e ela está parada bem em cima da cidade, não muito acima dos maiores prédios da cidade. Uma luz muito forte, mas muito forte mesmo, né? Não é, helicóptero não consegue emitir aquela luz, avião também não fica parado. E uma luz muito forte e de repente ela começa a andar aquela esfera gigantesca. E você observa ela andando, ela para, ela anda, ela para. E uma vez eu observei essa esfera e essa esfera veio na direção do bairro que eu estava e passou por cima de mim, olhando lá em cima. E eu olhava assim e falei, gente, mas as pessoas não conseguem ver isso. Mas ninguém fala, ninguém relata, ninguém tirou foto, ninguém filmou, ninguém comentou. Parece que a cidade estava assim, ó, parecendo tudo um bando de zumbi. Uma coisa tão clara lá em cima. Para vocês perceberem. Então aqui em Uberlândia nós temos muitas aparições de OVNIs e alienígenas. Essa nossa amiga que contribuiu com o seu relato mora na zona rural, numa fazenda. E essa fazenda ela é até próxima da fazenda de treinamento do Exército do 36º Batalhão de Infantaria Motorizada de Uberlândia. Então, o 36º, ele está situado bem perto da gente, aqui num bairro chamado Bairro Planalto. É o quartel, né? A gente fala, o quartel ali dos militares, do Exército. Mas, de vez em quando, eles têm uma fazenda que muitos chamam de tatu, né? Então, os soldados do Exército fazem muito treinamento na tatu. E essa fazenda, essa área onde nossa amiga mora é próximo dessa região. E quem conhece aqui Uberlândia, quem é de Uberlândia, sabe mais ou menos a região da Fazenda Tatu. Então você consegue ver aqui OVNIs em várias regiões. Por exemplo, onde a minha sogra reside, já é saída para o Prata. 32 quilômetros, sentido Prata, totalmente, né, antemão da região que está fazendo a Tatu. Então, assim, aqui em Uberlândia, alguns ufólogos, né, se viessem para cá com equipamentos apropriados que eles possuem e ficassem aqui mais ou menos um mês, fazendo algumas vigílias em algumas fazendas, muitos deles teriam muitos relatos para contar. Porque aqui é uma região onde discos voadores pousam nas fazendas, onde esferas de tamanho de, por exemplo, de um carro pousam nas fazendas. Então aqui, é lógico que temos aquelas esferas de monitoramento. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Nem tudo que você vê no céu é OVNI, ou acho que mais ou menos esse foi o título. Então aqui nós temos, aqui em Uberlândia, tem uma grande movimentação, podemos dizer, de fenômenos ufológicos. Tá? Na zona rural, naves que pousam, pessoas que comentam que já viram Greys. Então, a região do Triângulo Mineiro, ela é muito forte energeticamente, vibracionalmente, e a região aqui é infestada de OVNIs, objetos voadores não identificados, e seres alienígenas. E eles estão aqui. Eles estão aqui e eles andam entre o meio do povo. Então, mas o pessoal aqui é muito acometido, o pessoal é muito guardado, não sai falando, são muito discreto mesmo, é o jeito mineiro de ser. Então, aquele jeitinho que você só observa, fica na sua. Então, tem muitos relatos, muitas histórias. Eu já ouvi dos próprios Colups que muitos Greys estão aqui, pousam nessa região. Uberlândia, na região de Uberaba, na região de Araguari, mas Uberlândia
para quem mora, para quem olha para os céus, consegue ver muitas e muitas coisas. Infelizmente, eu não tenho equipamento para capturar esses OVNIs, essas naves. Não tem, então, o único registro que eu tenho é dos meus olhos e gravam na minha mente. De vez em quando eu e a Fabiana, a gente cata umas cadeiras, vamos para o quintal, mais ou menos 11h30 da noite, ficamos até 1h observando. E um dia, né, Fabiana, passou uma nave, mas aquilo ali foi uma coisa sensacional. Sensacional. E ela passou baixo na cidade. Baixíssimo. Ela passou por cima do nosso quintal e não numa velocidade tão alta. Por quê? Uberlândia, ela tem as luzes laranjada, aquelas luzes, a cidade inteira dos postes tem a luz de tom laranja. Então a gente fala sempre na poluição visual, né, de luz, que quando você chega próximo de uma cidade, você vê ali aquele tom alaranjado em cima da cidade, e você chega na cidade, a cidade é toda amarelada à noite, por causa das luzes. E essa nave, ela passou de uma forma mais lenta. Nós já vimos várias, mas essa foi um espetáculo. Ela passou e ela era mais ou menos, como que eu posso dizer? Ela era assim, meio que cilíndrica, só que nas pontas dela, digamos, nas extremidades, ela fazia assim, ó. Então ela era assim e fazia assim nas extremidades. E grande. Porque da forma que nós a vimos, daquele tamanho, e ela estava nos céus, só que ela passou, olha só, ela passou com tudo desligado. Só que a luminosidade amarelada da cidade, das luzes dos postes, ela passou. Então essa luminosidade que sobe, e ela era prateada. Então o prata refletiu toda a luz amarela da cidade, ela se destacou bem acima e passou. Fabiana ficou assim, ó. Porque a gente já tinha visto nessa mesma noite esferas que andavam, esferas que passavam uma na frente da outra. Aí uma dava, parecia que dava aquelas pisca-alerta de carro, fazia só uma para outra, a outra assim, né? Cada coisa muito legal. Então passava assim, a gente só lá no quintal, assim, pô, olha lá, quer ver, ó? Aquela esfera lá, ela vai acabar achando uma para cumprimentar. Ela vai falar assim, uai, compadre, você tá bem? Eu tô em você. Então ela passa assim, tchup, liga a luz e vai, e a gente fica, e a gente já tinha visto bastante nessa noite. Mas na hora que passou essa, vindo, né, eu tô sentado aqui, ela veio dessa região, falei, e ela bem distante, falei, Fabiana, olha. Ela passou assim, a Fabiana olhou, a gente ficou olhando, a gente correu ainda pro fundo do quintal, e a gente viu ela ainda assim, ó, passando, sumiu por cima da casa, né, no nosso campo de visão, e foi embora. Então, bem interessante as coisas que acontecem aqui em Uberlândia. E se eu fosse ufólogo, eu viria passar um mês de vez em quando no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia, que com certeza muitos registros vão acontecer. E a gente vê, não somos só nós, tem uma vez eu estava conversando com o rapaz, ô Marcelo, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Aí, fala aí, o que aconteceu? Rapaz, eu tava no quintal da minha casa, mas a minha mulher, né, que o jeitinho mineiro berlandense falar, e a gente tava ali, minha esposa ali tava moendo, né, ali, torrando o café, e ela falou assim, bem, olha o que é aquilo ali. Marcelo, a gente olhou, você não acredita que tinha 2 mísseis gigantes parados assim, ó, mexendo, assim, parado, de vez em quando eles mexiam assim com o outro. Falei, míssil? Que míssil? Como assim? Míssil? O que é míssil pra você? Não, rapaz. Míssil é aquele sabe aquele foguetinho que os aviões soltam para explodir o outro? Míssil. Mísseis, né? Míssil, eu não sei. Aí ele falou assim, rapaz, tinha 2 mísseis grande parado, assim, Marcelo. Eles, de vez em quando eles mexiam assim, ó, assim devagar, 2 mísseis. Aí eu falei assim, mas aí eu comecei a tentar raciocinar, eu falei, já sei, cilindros, naves cilíndricas. Aí eu falei, conta. Não, Marcelo. E a gente tava vendo assim, e ficou, minha esposa ficou mais ou menos uns 20 minutos olhando os mísseis no céu. Os mísseis estavam parados, né? Aí eu, que legal. E como é que era? Ué, eles eram
da cor prata, né? Cor de metal. E o que interessante, eles estavam parados lá no céu. E depois demorou, Marcelo, aí um céu devagarzinho para um lado, outro céu para o outro. Aí para você ver assim, a leguice das pessoas, a simplicidade, né? Aqui no Uberlândia, né? Para a pessoa ver, tá tão nítido a olho nu, né? A pessoa percebe, porque quando você vê um avião, você percebe que um míssil aí, mísseis, geralmente a gente raciocina mísseis de 1 metro, 1,5 metro, né? Então a pessoa olhou aquilo lá, viu mais ou menos o campo de visão dela, 1 metro, 1,5 metro. Imagina o tamanho de sair lá no céu para poder a pessoa ver mais ou menos assim, né? Ela ali conseguiu ver. Imagina o tamanho que isso estava lá, né? E assim acontece muitas coisas em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade que tem muitos movimentada por alienígenas, muitos alienígenas. E os uberlandenses vêm, passam por experiências e nem sabe. O pessoal fica meio assim, o pessoal fica, né, meio... Eu vou contar uma fofoquinha de Uberlândia. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque a fofoquinha é de gente importante demais daqui. Bom, eu vou contar numa parábola. Uma vez, um segurança de um shopping center, não sei da onde, aqui de Uberlândia, relatou que houve uma coisa muito esquisita neste shopping center, que eu não sei qual é, nem sei quem é o segurança. Chegou essa história aos meus ouvidos. E o que acontece? Filmaram nas câmeras de segurança um objeto em forma de disco, toda, como eu posso dizer ali, prateada, que de madrugada pousou no heliporto de um shopping center aí, não sei qual que é. E o que acontece? Viram, e não foi qualquer um que viu, não. Foi uma pessoa assim importante da cidade, mas que tem dinheiro para gastar por várias encarnações. E esta pessoa viu esse disco e eles viram descer da nave seres de madrugada. É porque essa pessoa, ela reside, ouvi falar que ela reside, né, no complexo do shopping center lá. Então ela consegue ver, né, eu vou falar mais assim meio que em códigos. Então o que acontece? Rolou um bafafá aí, ouvi isso de um segurança, que a pessoa ficou muito assustada. Muito, mas muito assustada, porque a pessoa viu, além da pessoa ver com seus próprios olhos, foi registrado pelas câmeras de segurança desse shopping center. Eita! Certas pessoas tiveram que fazer tratamento com psicólogos. Foram parar nos psicólogos. Porque foi uma coisa, de uma certa forma, tão inesperada e tão chocante, que o que aconteceu? Sumiu os arquivos, foram todos aí, né, apagados, deletados. E essa história aí foi guardada em 7 chaves vezes 7 chaves. E abafou-se o caso. Eu sei a história completa e mastigada, mas eu posso só passar um pouco, fragmentos. E aconteceu aqui em Uberlândia. Eu já vi, mais a Fabiana, objetos, digamos, voadores não identificados em cima de shoppings aqui. Então, assim, nos campos, nas zonas rurais, até na própria cidade, às vezes eu não sei como os moradores dessa cidade... É porque você vai conversar com eles, a maioria não acredita em alienígena, extraterrestre, para alguns é fenômenos,
né? Pessoal, olha só, míssil, eu tava vendo um míssil no céu. Míssil, é um míssil, porque não sabia. Então, tem pessoas que acompanham o Chamado Despertar que já estão relatando, poxa, eu acompanho o seu canal, sou de Uberlândia e aconteceu isso, eu vi isso aqui em Uberlândia. Viu? Tá vendo? Então, onde eu falo para vocês. Então, às vezes os uberlandenses aí, talvez que venham falar de ufologia, podem talvez se passar por loucos, né? Mas não são loucos, não. Alguns sim têm conhecimento do que é. Mas, no caso, aqueles que já estão estudando, buscando conhecimentos ufológicos, vida fora da Terra, despertar de consciência, esses já estão acordando, estão entendendo as loucuras e as doiduras que acontecem nessa cidade chamada Uberlândia, aqui praticamente a capital do Triângulo Mineiro. E no caso, essa nossa amiga mandou um relato, né, que algo tão comum que acontece com tantos uberlandenses, que a primeiro momento viu ali que parecia ser um farol que estava andando, perseguindo, fazia até fumaça, levantava poeira, né, fumaça não poeira, e sumiu, desapareceu. Temos muitas sondas. Quantas sondas são flagradas aqui nas fazendas de Uberlândia aqui, por moradores, trabalhadores rurais, que veem grandes esferas de luzes, mas esferas de tamanho de caminhão. Aí você vai falar, pô, é a mãe do ouro. É a mãe do ouro. Estava iluminado porque estava pegando fogo. Era uma bola de fogo. Quantos no dizem? Mas era uma bola de fogo? Olha, alguns falam, olha, não era uma bola exatamente de fogo, como se estivesse queimando, mas era uma bola de luz. Muito forte, emitia muito forte. Tem trabalhadores que falam, olha, eu flagrei, eu vi um trem esquisito, né? Esquisito aqui o nosso mineirês, no campo, na fazenda onde eu trabalho, eu tava voltando com o trator, em pós do dia, mais ou menos 10, 11 horas da noite, que o pessoal no campo às vezes trabalha bem mais tarde, e o que que acontece? Marcelo, eu vi enfileirado assim, ó, 7 bolas de luz gigante, mas assim, eu estava a uma distância de mais ou menos uns 500 metros e elas eram grandes. E eu toquei o trator e eu fui embora. Mais ou menos uns 500 metros assim, eu vi aquela bola grande. Imagina se ele estivesse lá perto, devia ser, né? Uma esfera bem grande. E a pessoa aos 500 metros tocando embora. Então existem muitos casos e o que a nossa amiga relata é muito parecido, muito similar ao que acontece com muitas pessoas aí que passam por experiências onde um objeto voador não identificado causa, como eu posso dizer assim, uma pane em sistemas elétricos, eletrônicos, como o carro não funcionou, as portas não se abriram, os celulares não funcionavam, estavam travados, mas sentiu um bem-estar. Sentiu um bem-estar. E o bem-estar foi algo que aconfortou seu coração, diferente daquelas esferas, faróis, pela distância. Qual a distância que estaria? Perto ou longe? Poderia ser longe, porque poderia ser esferas maiores, que estavam andando próximo, rente ao solo, de uma forma a levantar o quê? Levantar poeira e de repente desapareceu. E a sua intuição, seu pressentimento causou um sentimento de que algo não era bom? Ou será porque era algo que, de uma certa forma, ali daquela maneira, era algo que eles não haviam experimentado e causou perturbação e medo? Então, nós temos duas faixas de análises. Então, nós temos aqui, ficou com medo, porque foi a primeira vez que viu algo naquele jeito, ou o espírito, a vibração não era legal? Porque essas esferas de monitoramento são reptilianos. São dracos reptilianos. São esferas de monitoramento das pessoas, dos cidadãos, das cidades. Essas esferas de monitoramento. Mas passou por uma outra experiência onde teve aí algo que não se pode, seria até legal assim a gente abrir uma linha de raciocínio, porque por uma experiência tão próxima, por uma experiência tão perto assim, de estar tão próximo do carro,
se não foram abduzidos? Né? Quantos relatos você não ouve aí de pessoas que viram numa estrada uma nave e de repente elas desaparecem do nada, né? elas como se tivesse um intervalo de tempo, mas elas não conseguem perceber. Algumas percebem porque algumas elas olham relógios, elas percebem as horas, percebem uma mudança, fazem um cálculo, pô, saí de casa tal hora, eu ia para me voltar tal hora, mas passou muito tempo, né, do que era o normal. Então, podem ter sido abduzidos na estrada, ter sido levados para a nave, pode ter acontecido isso. Ou como pode ter sido uma visita, né, ali ficou ali monitorando, percebendo eles, analisando eles e logo saíram. Porque pode ter tido aí uma perda de espaço-tempo, digamos assim. E como também pode ter sido apenas um avistamento, mas foi muito próximo. E percebam como a pessoa ela se sente, ela fica até constrangida, porque é algo que é difícil das pessoas falarem. Mas aqui no Chamados a Despertar é o lugar certo, porque aqui os nossos amigos, todos nós, formamos uma rede, uma união, e aqui ninguém vai rir de ninguém, ninguém vai debochar de ninguém, porque todos passamos por essas experiências. Então eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, né, de uma experiência de alguém de Uberlândia, que mora na zona rural de Uberlândia. Geralmente o pessoal da zona rural, uma vez por mês ou de vez em quando, eles, uma vez por semana, pegam os carrinhos deles lá, vêm na cidade, fazem compras, mantimentos, compram coisas que eles necessitam, que eles gostam e voltam para no mesmo dia, tipo assim, ó, vamos na cidade fazer compra e voltar. Aqui não só em Uberlândia, mas todas as pessoas que moram em áreas rurais fazem isso. Tiram um dia para ir na cidade fazer compra, para abastecer a casa, abastecer ali as suas provisões. E no caso, esse acontecimento aconteceu justamente, né, em dias que quiseram vir na cidade para comprar coisas, como foi relatado pela nossa amiga, que era seu aniversário, e ela, no caso aí, queria comprar alguma coisa para comemorar, e pegou a estrada de tardezinha, 6 horas já tá anoitecendo, aquela, né, já tá aquele, o sol já se pondo, bem mesmo no horizonte, já tá de noitezinha assim, o início da noite, e aconteceu esses acontecimentos, e isso acontece com várias pessoas, minha amiga, que mandou relato, aos nossos amigos que ouvem, é algo muito comum, principalmente na sua cidade, pessoas que moram em áreas rurais, sempre tem histórias que muitos lá da cidade vão ridicularizá-las, e muitas dessas pessoas, elas não vão de uma forma nenhuma, ao muitas falar, elas vão guardar para elas mesmas. Você lembra uma vez que passou aqui, de vez em quando aparece aqui nos telejornais de Uberlândia, aqui na região, lembra de uma grande esfera de luz verde que estava descendo na cidade de Patrocínio? Sim. Patrocínio é aqui pertinho. Uberlândia, Araguari, Uberaba, Prata, Patrocínio, Coromandel. Essa região aqui são cidades que tem até, em muitos casos, reportagens, e teve uma reportagem que o pessoal flagrou da cidade, uma grande esfera de luz verde que estava descendo numa área que, pela visão deles, era uma área, uma fazenda distante rural, mas a esfera era enorme, de luz verde muito brilhante. Muita gente viu. Muita gente viu, mas uma esfera de luz verde gigantesca. E muitos testemunharam. Então é isso daí, eu quis trazer para vocês. Essa nossa amiga já é uma pessoa mais íntima, minha, da Fabiana, de nossa família, conhecemos a família deles, e com certeza, assim que sentir mais à vontade, mais segurança, porque creio que esse vídeo vai ser até uma força psicológica para que ela venha relatar outras experiências que já passou, porque quem mora geralmente nessas áreas tem muitas experiências para contar. Muitos não entendem, por isso não contam, porque se contarem da forma que eles interpretam, as pessoas vão rir.
Então eles deixam calados entre eles, porque uma vez tentaram contar, foram debochados, ridicularizados e se guardaram para dentro de si mesmos, né? Deles próprios. Mas muitos contam, mas não têm a forma de expressar com conhecimentos mais técnicos de ufologia. Então eles contam daquilo que eles tentam adaptar, coisas que eles veem, adaptar dentro da realidade deles, para fazer comparações, para tentar explicar muitas das coisas que eles veem. Eu converso com muita gente aqui de Uberlândia, eu digo para vocês, essa cidade, ela é muito visitada e frequentada por seres alienígenas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa nossa amiga, já conversei com ela depois desse relato, sempre estou ali ajudando, passando força, explicando alguns casos que acontecem e sempre para estar levando conhecimento para as pessoas. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha no vídeo para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas o possível. A série Relatos é isso aí, pessoal. A série Relatos é vocês, são vocês, é de vocês. É a história de vocês, as experiências de vocês contadas aqui. E quando vocês, em alguns casos, mandam até por áudio, enriquece mais ainda. Mas seja por escrita, seja por áudio, muito obrigado. Esse canal só tem a agradecer a todos vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo meu, um beijo da minha amada esposa, né, Fabiana? Sim, um beijo para todo mundo, para todas as pessoas do canal. Ela está ali na luta dos seus amigurumis, né? Tem um pronto aí? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é a fabricação. O que vai ser esse daqui? Esse é um lobo. Esse aqui será um lobozinho, mas ele não está terminado. Não, eu vou complementar ele. Falta alguns complementos, né? Olha só os detalhes. Terminou quando? Ontem? Ontem. Né? Tem o rabinho dele, bitinho. Então tá aqui o lobinho, né? Amigurumi. A técnica de amigurumi de crochê, né? De crochê. Então tá aqui. Já tem um dono. Já tá terminando. E esse aqui já tem um dono, né? E vai para algum lugar aí do Brasil. Vai. Né? E ela está ali na luta ali, né? Produzindo a Pantera cor-de-rosa ainda, né? Mas tá bom, pessoal. Muito obrigado. Muita paz, muita luz. Um beijo para todos vocês, onde quer que vocês se encontrem. E até o próximo vídeo de relatos. Tchau, tchau.